Você não vai estranhar de maneira nenhuma se no futuro as igrejas evangélicas começarem a fazer templos dedicados aos seus líderes do passado. Então você verá um templo a Ellen G. White, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vai ver templos a Finley, a Moody, promovidos pela Igreja Católica, aliás, pela Igreja Protestante Assembleia, porque elas adoram esses homens. Vai ver, por exemplo, templos dedicados a Calvino, feitos pela Igreja Batista, por exemplo, enfim. Vai chegar essa época, meu amado. Isso aqui não é algo que eu estou falando porque eu vi o futuro e estou dizendo hoje, antecipando a notícia, é algo comum. É algo que é o caminho que está se seguindo a religião evangélica. E, claro, você vai ver também, vocês netos que estão hoje ou bisnetos, templos dedicados a Macedo. Tá certo? Assim do jeito que hoje tem um templo dedicado a Salomão, que é um templo nos moldes do que faz a Igreja Católica, faz templo e dedica a um santo. É claro que você verá também templo dedicado a São Macedo. E não demora muito, porque a geração do Macedo está passando. Inclusive, nós estamos nela, não é verdade? E nas gerações futuras, o Macedo ficará muito mais endeusado do que ele é hoje. O que ocorre é que o homem, quando adquire muito poder na terra, ele é visto como Deus. A visão que as pessoas têm de Deus é uma visão materializada, é uma visão humanizada. Então, o homem, quando se torna muito poderoso na terra, ele se torna um Deus. Eu vou te dar o primeiro exemplo de um homem poderoso na terra que se tornou um Deus. E está na Escritura. Já sabe quem é? Então agora você vai saber. É Nimrod. Nimrod, a Escritura é clara e diz que ele foi um homem muito poderoso na terra. Mas o Rubens, a Escritura não fala que ele virou Deus. Ué, mas você está vendo que até hoje Nimrod é Deus. É o Pai eterno. É a figura do pai, da mãe e do filho. O pai é Nimrod, a mãe é Semiramis e o filho é Tamuz. É o que se repete nas religiões. É o que está repetido praticamente em todas as religiões, a Trindade, essa coisa toda. É Nimrod. E ele era poderoso. E ele se declarou Deus, o Deus Sol. Você lembra? Não, você não estava lá, mas você pode ler isso nas histórias das religiões antigas e vários livros que você encontra. Isso é fato. Isso nasceu na Babilônia. Então, quando o camarada se torna poderoso na terra, primeiro ele próprio se convence que ele é Deus. E as pessoas, logo após, são convencidas de que ele é Deus. E quando ele morre, é o ápice. Amado, morrer e se tornar um ícone, um ídolo, é a coisa mais comum do mundo. Você já viu a Igreja Católica canonizar alguém vivo? Pode até ser que é tão louca que algum tempo qualquer tenha canonizado alguém vivo. Mas não é o normal. O normal é depois de morto. Para você ter uma ideia, Elvis Presley, que não é ídolo religioso, mas é um ídolo também adorado pelas pessoas, vendeu mais discos depois de morto do que vivo. Ele fez muito mais sucesso. Fez muito sucesso vivo, mas fez muito mais depois de morto, o Elvis Presley. Então, isso é assim mesmo. Aqueles imperadores romanos, quando morriam, eles eram idolatrados junto com os deuses antigos, que também eram idolatrados. Então, esta coisa de idolatrar ser humano, como você, como eu, isso não é novo. As pessoas idolatram essas pessoas em vida e também depois em morte. Aí você vai falar assim, mas espera aí, será que vão chamar Macedo de Deus? Não, meu amado. Não é falar, é ação. Já o tem como Deus. E até mesmo se chamar de santo, que é bem possível no futuro, quando tiver a igreja dedicada a Macedo, tá certo? Como hoje tem a igreja mesmo protestante que ele dedicou a Salomão, porque é dele, ele dedica a quem ele quer. É uma réplica na moldura, você vê que é do Templo de Herodes, mas é ele que dá o nome que ele quer, então deu o nome de Templo de Salomão. É uma dedicação a Salomão. Fazer o quê? Tem direito, né? Então ninguém está dizendo que está errado, só está dizendo isso. Que do mesmo jeito que hoje ele dedica um templo a Salomão, no futuro dedicará um templo a Macedo, porque ele já é Deus para essas pessoas. Mas quando ele morrer, essa áurea de endeusamento, ela vai ser muito maior, meu amado. Não tenha dúvidas disso. E aí,
farão também homenagens ao São Macedo, né? O santo da igreja evangélica, e a igreja evangélica é filha da mãe, ela vai caminhar nesse sentido. Ela já faz isso, porque os heróis da fé, se você ouvir falar heróis da fé, você vai ver que não são heróis, são vilões das coisas do Criador. Mas para eles são heróis e deuses, porque se você xingar a Ellen G. White, por exemplo, de vagabunda, é pior do que chutar a santa da igreja católica, como fez o cara da Universal há décadas atrás. Você não pode xingar essas pessoas. Eles querem te comer vivo se você xingar. Aquela vagabunda daquela Ellen G. White. Não pode xingar ela disso. Mulher que tinha até nojo de negro. Não queria nem saber de negro perto dela. E o Macedo também está caminhando pelo mesmo jeito. O Macedo já declarou também que não gosta de negro. Mas isso é outra coisa. Vamos lá. O que ocorre é o seguinte. O homem, quando se torna poderoso na terra, primeiro ele se convence que ele é Deus. Depois, as pessoas que o seguem também o tratam como Deus, mesmo não confessando com a boca, mas nas atitudes, são atitudes de pessoas que endeusam, pessoas que os têm como deuses. E quando o cara é Deus, igual Macedo é Deus para as pessoas, ele pode falar o que quiser, porque nada que ele falar tem, vamos ver assim, peso negativo. Tudo que ele falar tem peso positivo e mais forte do que as escrituras. O Macedo já declarou que para viver no lixão como uma criança pobre é melhor não ter nascido. Então ele é a favor do aborto. Ele falou isso nos seus próprios lábios. Ele já falou que não acredita em milagre. Tá certo? Foi bem claro dizendo que não acredita em milagre. Uma reportagem que a própria Record fez com ele, na casa dele, e ele falou que não acredita em milagre. Tá certo? E pelo jeito não acredita no Criador, porque faz tudo contra o Criador. Né? Resgatando agora toda a essência maligna da velha aliança. Tudo de ruim da velha aliança está trazendo de volta. Mas o Macedo, ele declarou muitas coisas estranhas. A igreja protestante sempre pregou contra a bebida, inclusive eles, porque eu fazia programa no rádio, e eles tinham um programa também, na década de 80 para 90, e lá o pastor toda hora repetia sobre a bebida. Então eu mesmo já ouvi falar muito sobre a bebida. Mas agora o Macedo diz que bebe, que se é pecado é um problema dele. Então, não é que eu estou entrando no mérito para dizer se ele está certo ou errado, na questão de beber ou não. Estou dizendo é que ele se tornou Deus. É esse o aspecto que eu estou te mostrando. Ele fala o que quiser falar e tudo está certo, mesmo que seja contrário às escrituras em muitos casos. O que ele fala, virou. Ele falou assim, para que Jesus? Mas está se referindo ao Messias. Então vamos lá, para que o Messias transformou a água em vinho? Para que ele fez isso? Então já começa a desmerecer, depreciar o Salvador. Por quê? Porque, meu amado, quem vive na velha aliança não tem interesse nenhum em nada do Salvador. O Salvador é uma pedra de tropeço. Foi o que aconteceu com o pessoal daquele templo lá. O Salvador é uma pedra de tropeço. E quando a pessoa tem poder na terra, igual tem a Universal, poder político, eles têm um senador da República, que agora pode até ser governador no Rio, que é muito poderoso, é Mamon que manda, né? Os caras fazem praticamente o que querem. Você vê, se vai fazer uma construção e precisa seguir uma série de trâmites na legislação, cumprindo regulamentos, para poder começar a erguer o prédio e conseguir seu alvará para isso, é simples, diz que é uma reforma. Bota lá nos documentos tudinho do governo que é uma reforma e faz. E todo mundo vai fazer vista grossa. Por quê? Porque paga, amado. Até para você tirar uma carteira de habilitação hoje, é só você pagar em qualquer autoescola, porque os caras ficam cantando todo mundo para poder pagar para tirar a carteira. Então você vê se a corrupção consegue chegar na base da pirâmide e ninguém fala nada. Imagine quanto mais para cima, mais rarefeito é o ar. O ar aqui é pesado, a atmosfera é pesada. E mesmo assim os caras brincam. Imagina onde a atmosfera não é tão densa, mas é mais rarefeita, né? Lá se voa mais fácil, não tem atrito. Os caras fazem o que querem. E o meu amigo Raposa de Fogo, aquele que tem um rabo cheio de fogo, queimando tudo quanto é lavoura, ele não para, ele é lá do sul. Ele mandou para mim, isso é uma alusão ao Sansão, né, que amarrou as raposas do sogro, amarrou um monte de raposa pelo rabo, tacou fogo e soltou na lavoura do sogro, para queimar tudo. Então, ele mandou para mim sobre uma reportagem da Veja, tá aqui, ó. Nós vamos ler
em seguida aqui com você.